Bom, voltamos à conversas essenciais. Tivemos alguns problemas técnicos e pedimos as nossas desculpas. Situações alheias à nossa vontade, portanto, problemas da internet e outras coisas. Estávamos a ouvir o Paulo em inglês. Paulo, não ouvimos, é que aqui dos estúdios não ouvimos o que o Paulo disse, então gostaríamos de retomar com a opinião do Paulo e depois seguirmos o programa. Cândido, não, o que eu estava a dizer, eu fiz quando você me deu a palavra, você disse, ou Graça, já não sei, eram 3 perspectivas diferentes e que 2 coincidiam, acho que a do doutor Tito e a do Benavena, também doutor, e a do Rui Verde. Seja como for, o meu ponto é o seguinte: eu acho, fiquei de acordo que há uma pedagogia, assim, como dizia o Bonavena, de educação para a cidadania e política, no sentido de ver este processo de destituição do Presidente da República como uma forma de participação política, no sentido de que o Presidente é uma figura escolhida entre outras e com uma função específica, e que quando não cumpre o que prometeu ou então não segue as regras, há processos para a sua destituição. Isto seria um funcionamento normal da democracia. E, portanto, só a possibilidade de que alguém possa ser destituído se não cumprir com as regras, eu acho que isso é pedagógico e educativo, assim, no geral. Outra coisa é os meandros que se tomam para se conseguir isso. Né? Aí já entramos nessa discussão que apresentou tanto o Rui Verde como o Bonavena, e eu aí tenho mais dificuldades, não de entender, evidentemente, mas de ver a vantagem da discussão pública sobre os meandros jurídicos. Eu acho que para a educação, para a parte pedagógica, interessa o conteúdo que a UNITA apresenta na declaração. Eu acho que isso é o mais importante. Aquilo que apresenta, quer dizer, o mérito, digamos assim, aquilo que podia ser, em minha opinião, tema de discussão pública, não é? Em vez de a parte da arquitetura jurídica. Tem interesse para especialistas, mas não tem interesse, acho, para, entre aspas, o cidadão vulgar, em minha opinião. É claro que isto era pressuposto, porque de outra maneira o processo não avançaria, era preciso montar esta arquitetura, mas eu acho que se a UNITA abrisse a discussão pública com estes elementos que apresenta na declaração, eu acho que teria muito mais vantagens, em minha opinião, e teria mais interesse também. Agora, também acho que, em termos de vantagens políticas para a UNITA, eu não vejo assim tantas. Já falámos sobre isso muitas vezes. Não vejo até que ponto a probabilidade disso avançar de ter êxito é pouca, isso já sabemos. Também já frisei a parte da vantagem pedagógica, mas em termos de ganhos políticos para a UNITA, ou para o grupo parlamentar, talvez sim, mas para a UNITA, enquanto partido, a oposição, não consigo vislumbrar, pelo menos a curto prazo. Se calhar a médio e a longo prazo sim, mas a curto prazo não consigo vislumbrar. É isto que me apraz dizer agora. Pois, cidadão comum. Vulgar, como disse o Paulo. Cidadão vulgar. Bom dia a todos. Eu tenho só 2 ou 3 pontos aqui a ressaltar, não é? O primeiro tem que ver na prática com o que é que mudou desde a intenção da UNITA, não é? Lá no Hotel HCTA até ontem, não é?
E nesse sentido, pessoalmente, penso que a UNITA superou as minhas expectativas no que diz respeito à formulação da peça. Aliás, superou assim a muitos quilómetros as minhas expectativas, porque isso, no meu caso, é algo que sempre me preocupou na posição política em Angola, que parecia despreparada, às vezes incompetente, etc, etc. E nós sabemos que um regime como o nosso exige de quem está a fazer oposição bastante competência e bastante capacidade de apresentar essas coisas como deve ser. Foi, no fundo, também o que disse o Riverde, como jurista, testemunhou há pouco tempo o quão o documento está bem feito. Acho que isso é digno de referência. Quanto à questão de frustração, né? De forma que esse processo vai gerar ou não frustração. Aí eu penso que tudo depende do objetivo do próprio processo, não é? E das expectativas que se tem em relação ao processo, não é? Eu privei com um deputado da bancada parlamentar da UNITA sobre quais é que seriam realmente as expectativas da UNITA com esse processo. O mesmo disse-me que tem expectativa de que isso vá à deliberação do plenário. Se essa for a expectativa, eu acho que sim, nesse sentido, o River poderá ter razão. Provavelmente isso não passará de hoje. E se a expectativa se colocar a esse nível, talvez sugere, de facto, alguma frustração. Agora, aos olhos da UNITA, é que, de certa forma, encurralou a bancada parlamentar do MPLA. Isto é, um dado político eventualmente positivo para a UNITA é que se a bancada parlamentar do MPLA simplesmente decidir com que o processo não avance, a bancada estará mais uma vez, no fundo, a consentir a natureza autoritária do regime político, se podemos dizer. Isto é, é expectável, se o MPLA se diz um partido que abraça a democracia, é expectável que a bancada parlamentar do MPLA não crie um bloqueio assim logo a partir desse processo, não é? Nesse sentido, na prática, o que a UNITA está a dizer, mais ou menos, é que passou a bola para o lado da bancada parlamentar do MPLA, e se essa bancada parlamentar do MPLA se considerar uma bancada democrática, vai, de certa forma, viabilizar, pelo menos, a constituição da comissão eventual, não é? Outro tópico que me parece eventualmente relevante também aqui dizer é que eu vejo sempre essas questões no contexto de possível transformação do nosso sistema político, do nosso regime político, não é? E nesse quadro, eu julgo que, entre outras coisas, o que eu quero dizer, eu penso que nós não podemos olhar para isso como um caso desconectado e isolado face a todas as outras questões, não é? É provável que a própria UNITA também tenha isso em perspectiva, isto é, para quem estiver a lutar para que haja transformação política, saberá que é preciso congregar várias iniciativas, não é? E nesse sentido, penso eu, não é? Embora concorde com o Rui quando disse que provavelmente isso pode fazer com que o MPLA fique mais coeso, provavelmente, não é? Mas há um elemento que me parece fundamental, que é a ideia de que o regime hoje não está assim tão forte, não é? A ideia de que há um processo de enfraquecimento do poder político do incumbente ou de quem governa o país. Me parece que essa ideia é muito importante. Nós sabemos que nos regimes autoritários
o grande objetivo do incumbente é sempre a ideia de intocável, de incombatível, de algo que é extremamente poderoso, extremamente imbatível, não é? E eu penso que esse processo de destituição do Presidente da República, entre outras coisas, mais seja as eleições de 2022, uma série a situação econômica do país muito deficitária, sei lá, a observável incapacidade do governo tem de resolver os problemas mais básicos do país. Ou seja, se nós colocarmos essa iniciativa em conjunto, em perspectiva ou em conexão com todos os outros elementos, nesse contexto, julgo que essa iniciativa é politicamente bastante importante e, como disse, sobretudo porque reforça, né, essa questão de que o MPLA ou o regime político angolano não é de todo imbatível. Não é? Agora, vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Eu julgo que, pelo menos também falei com um deputado do MPLA, não é? Da bancada do MPLA, o que ele me disse é que a UNITA está enganada, porque a única coisa que pode provocar a destituição do presidente é um crime de traição à pátria, não é? E eu julgo que nesse quadro, eu penso que dos elementos que isso vem trazer também para a nossa reflexão de fundo, é nós termos também essa ideia de que há elementos no regime político, no MPLA, não é? De muita responsabilidade, mas que são muito desconhecedores de coisas básicas, não é? Desconhecem muito coisas extremamente básicas. Isto é, um deputado dizer que a única coisa que pode provocar a destituição é a traição à pátria, um pouco um certo nível de ignorância, não é? Portanto, isso penso eu não sei se os deputados do MPLA terão lido ou não as 80 páginas desse tratado da UNITA. Também não sei se os deputados da UNITA o leram, na verdade. Também não sei. Pelo menos eu li todo 2 vezes. Portanto, mas isso também diz, de certa forma, a qualidade dos nossos representantes. Portanto, eu julgo que, quanto à expectativa ou à frustração, depende muito do que a UNITA definir como seu grande objetivo, não é? E a única coisa que me parece relevante olhar para isso é não como um caso isolado, mas ele conectado, interconectado com outras situações que estão a acontecer no país e, sobretudo, a ideia de que o incumbente não é imbatível. Isto, para mim, acho que eventualmente é a coisa mais importante. Ventura, antes de ouvirmos a Graça, Ventura, qual é a sua opinião? Bom dia a todos, mais uma vez. Bem, sobre essa questão, o essencial já foi dito, todavia queria chamar também aqui a atenção a alguns aspectos. O primeiro deles tem a ver com a marcação da análise, não é? Dessa fase para o dia de hoje, e se as notícias a que tivemos acesso forem reais, parece que está marcado para hoje às 14 horas. É estranho que um parlamento que há alguns dias atrás, do meu ponto de vista, violou a Constituição ao transferir o discurso sobre o Estado da Nação para segunda-feira, alegando o fim de semana e a lei de regimento e o regimento da Assembleia que se sobrepôs à Constituição, na perspectiva deles, marca um encontro ou uma sessão para discutir uma questão dessa tão importante num dia de sábado e às 14 horas, quando a própria Constituição prevê que o prazo máximo para discussão são 120 dias. Não é? Isto é um indicador da forma como a Assembleia Nacional, obviamente influenciada pela perspectiva da maioria,
não está a dar o devido valor a este processo. O segundo aspecto, que já foi aqui focado, tem a ver com o documento. Confesso que não li todas as páginas, vou lendo a pouco e pouco alguns recortes que estamos a ter acesso e, do meu ponto de vista, tal como os demais colegas já afirmaram, o documento está bem elaborado e tem todos os elementos que se estivermos a fazer uma política séria no Parlamento, há todos os elementos suficientes para se avançar com alguma responsabilidade num processo de destituição. O terceiro elemento... Só esqueci de uma coisa rápida. Gostaria de ver depois aí o testemunho, a Graça Campos, lá no Parlamento. Está no documento, na última página. Não, Boio, às 14 horas de sábado, eu confesso que vamos ter 2 polos. Isto é um dos elementos que queria dizer. Primeiro vamos ter o lado da oposição, obviamente da UNITA, dando alguma formalidade ao ato, à apresentação do documento. Depois vamos ter a gritaria habitual dos deputados do MPLA, que com certeza, pela hora, muitos deles vão estar a dormir no Parlamento, vão acordar, eventualmente com as palmas, sim. Nós já sabemos o que é o sábado, depois, às 14 horas, para a vida luandense. Então, eu não espero que a sessão... Será antes do almoço. Será antes do almoço. Depois, como? Será antes do almoço de sábado ou será depois? Pior ainda, doutor. Pior ainda. Pronto. Há um elemento que também aconteceu nos últimos dias que chama a atenção. Por exemplo, o acórdão do Tribunal Constitucional que declara a inconstitucionalidade do decreto presidencial que atribui, não é, parte dos valores recuperados do combate à corrupção para o setor da justiça. É um exemplo institucional de que, de facto, o presidente violou a Constituição. Ironicamente, o próprio Tribunal Constitucional vem trazer um elemento de prova para fundamentar este pedido de destituição. Então, do meu ponto de vista, a grande, digamos assim, a grande vantagem, os grandes benefícios, não só que a oposição pode ter, mas a sociedade em geral pode ter na luta contra o regime autoritário vigente em Angola, em busca da democratização do país, é exatamente ativarmos esse dispositivo constitucional. Este processo de destituição está previsto na Constituição, também nos termos de 115 da Constituição, o presidente jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Estamos perante factos bem fundamentados, muitos deles já conhecidos pela sociedade, de que o presidente não está a respeitar a Constituição e, obviamente, há motivos formais, pelo menos, para o processo avançar. Há um mérito deste processo, embora o resultado já todos nós sabemos, porque nas lutas contra os regimes autoritários há 2 caminhos, ou a via violenta ou a via pacífica. E, obviamente, o uso das próprias instituições do Estado e também das próprias leis para se opor, ainda que de modo suave, ao uso abusivo dos poderes do Estado, também é um dos mecanismos. E eu vejo esse processo uma das formas de, obviamente, contrapor ou de limitar cada vez mais o exercício abusivo do poder do Estado que temos estado a verificar do Presidente da República no exercício da sua função executiva. Então, do meu ponto de vista, do seu lado formal, o processo tem tudo para dar os passos e se destituir o presidente. Agora, do lado do debate político, e tendo em conta também o posicionamento ético dos deputados, sobretudo dos deputados do MPLA, obviamente que o processo não vai dar o seguimento conforme a pretensão da UNITA. Não por falta de fundamento de razões para o efeito, mas, obviamente, por solidariedade institucional ao líder do partido. Eu também não espero qualquer surpresa do posicionamento dos deputados do MPLA, né? Ainda que o voto seja secreto. Isso depois vamos ver, depois de umas investigações
as vantagens, os benefícios que, paralelamente, muitos deles vão de receber para terem um posicionamento oposto à pretensão da UNITA. Não, repito, porque não haja fundamentos ou razões para a destituição, unicamente por razões de alinhamento político, em alguns casos até de acederem, por via disto, a outros benefícios e a outras vantagens. Graça Campo, vai depor ou não? O que é que dirias aos deputados do MPLA se tivesse que dizer alguma coisa? Antes de mais, eu gostava também de contestar um bocadinho aqui o Rui. Eu acho que, portanto, se esse processo vai provocar frustração, vai sim, mas vai sobretudo provocar frustração nos militantes do MPLA, porque eles é que não vão ter oportunidade de ouvir o seu partido ou o seu presidente a defender-se do caminhão de acusações de que a UNITA despejou em cima dele. O que seria o grande perdedor desse processo é aquele que não vai se defender. Aquilo que vai acontecer hoje nessa sessão é atirar digamos, o lixo para debaixo do tapete, portanto, encerrar o assunto hoje, mas o assunto não vai morrer. Portanto, para a opinião pública, a UNITA passou uma mensagem muito forte, acusou o presidente de vários e numerosos crimes, e o presidente e a sua bancada parlamentar, portanto, não estão a desperdiçar a oportunidade de se defenderem dessas acusações. Então, o que vai ficar na opinião pública são as acusações. Por isso, se alguém vai ficar frustrado, são os militantes do MPLA que vão ter que lidar com o presidente sobre quem pendem várias acusações. Aquele presidente que segunda-feira vai falar para os deputados, portanto, não vai de cabeça limpa, porque ele no sábado não vai, digamos, tirar essa carga, essas acusações que ele carrega, que lhe puseram nos ombros. Portanto, ele também vai frustrado quando for apresentar o Estado da Nação. Também vai ser um homem frustrado, porque vai carregar esse fardo. Por isso, Rui, não posso concordar contigo que a UNITA, que esse processo vai provocar frustração. Eu acho que a UNITA tem perfeita noção dos factos, sabe que não tem a mínima hipótese de levar adiante esse processo. Portanto, isso é óbvio. E seria infantilismo demais se a UNITA acreditasse que alguns deputados do MPLA vão votar contra o seu próprio partido. Isso não é expectável, não é razoável esperar isso da UNITA, aliás, dos deputados do MPLA, portanto. Bom, Graça, vamos ouvir o Lázaro. Estava a terminar, o Lázaro tinha eu, na verdade, bom dia aos meus amigos aí na plataforma virtual. Eu, na verdade, penso que quando comecei a falar foi na altura em que houve a tal desconexão, quebra do sinal. Mas do essencial, eu disse parte daquilo do que o Graça já disse. Eu também não me parece que se possa gerar aqui uma frustração pelo facto de haver o conhecimento a priorístico de até onde esse processo poderia ir. Eu penso que a UNITA e a FPU, de uma forma geral, tinham perfeita consciência de até onde esse processo poderia ir. E eu continuo a achar que parte dos efeitos políticos que se pretendiam gerar com este processo já estão produzidos, não é? Agora, ainda aqui há bocado dizíamos que é evidente que aquilo que se espera é que o MPLA embargue naturalmente essa iniciativa, só que o que estará a fazer não será mais do que adiar o problema, porque este documento que a UNITA apresentou está de tal forma fundamentado que coloca em causa até o day after do próprio presidente. Ou seja, há aí aspectos, nomeadamente de natureza criminal, que estão referidos, que podem ser levantados mesmo depois do Presidente da República deixar o poder. Nós temos a tal Constituição que diz hoje que o Presidente é inimputável os atos que comete durante o seu mandato, salvo por crimes de corrupção, traição à pátria, etc. São esses factos que são levantados durante o seu mandato, mas tanto quanto nós já sabemos,
o processo não vai avançar, mas nada nos garante que amanhã, o amanhã do Presidente, não venha a ser problemático com esses factos a serem outra vez levantados. Portanto, por isso é que, mais uma vez, o Rui Verde que nos desculpe, não é? Relativamente à questão da frustração, também não posso concordar que este processo, independentemente da forma como termina, ou ainda que haja aqui um bloqueio liminar do processo, que possa gerar uma frustração, não parece que seja o caso. Por outro lado, queria referir aqui, só para sublinhar a questão levantada pelo David Boio, eu também compreendo que esta iniciativa deve ser enquadrada no conjunto de toda uma luta que se faz para o processo de democratização. Porque, como nós todos concordamos, a democratização é um processo que requer várias lutas, várias batalhas, várias fases, várias iniciativas, e esta é uma delas, porque nós vamos ter necessariamente, com esta iniciativa, ainda que não passe no plano parlamentar, nós vamos ter necessariamente um antes e um depois na política angolana. Eu não tenho propriamente a ilusão, não sei se o termo é o mais adequado, o professor Bonavena diz que se calhar o Presidente vai corrigir-se com esta iniciativa. Eu francamente não penso assim, não acredito que esta iniciativa venha necessariamente mudar o modus operandi do Presidente da República. Aliás, eu quero dar nota por isso, já tivemos aqui um exemplo muito prático, de salvo erro terá sido em 2020, aquela famosa carta, eu estou sempre aqui a citá-la, da Ministra das Finanças, em que dava conta... Em dezembro de 2021. Exatamente, violações sistemáticas dos despachos que eram assinados na Presidência no âmbito da contratação pública, não é? Falavam-se nomeadamente em violações, mas aquilo a que se assistiu na sequência de aquela carta se ter tornado pública não foi nada diferente de tudo quanto já se fazia no passado. Portanto, esta ilusão de que eventualmente o Presidente possa mudar a sua forma de atuar, eu não a tenho, francamente, porque nós temos aí uma cultura de governação, um estilo de governação que não parece francamente suscetível a esse tipo de iniciativas. Agora, que do ponto de vista do médio, longo prazo, no processo de democratização, uma iniciativa como esta é de um valor incomensurável, na minha opinião, isso é indiscutível. Rui, deixa-me só, Rui Verde, deixa-me questionar. Rui Verde, iria, antes de todas as outras considerações que possa fazer, iria colocar a questão de o Presidente da República não passaria um bom sinal se corrigisse determinadas situações que aqui estão elencadas no problema, por exemplo, a questão do diretor dos serviços que não pode continuar a ocupar um cargo, sendo que a lei proíbe, esta e outras situações que o Presidente da República pode eventualmente corrigir. Quer dizer, não estaria, na realidade, a dar aqui também um sinal, não diria de respeito, mas de respeito à Constituição. Como referi, este documento, nesse aspecto, está bastante bem elaborado e é muito exaustivo. E, obviamente, que tem muitas pistas de correção que podem ser adotadas pelo Presidente. Não vou enumerar esta ou aquela em concreto, mas, obviamente, pode ser um certo roadmap para o futuro, que eu aí estou de acordo com o meu colega que falou anteriormente, que não vejo que isso vá acontecer. Mas que pode ser, pode. Aliás, respondendo há pouco ao Graça, à questão de onde é que depois fica a verdade, se este requerimento for imediatamente chumbado, a UNITA tem uma boa solução, que é parti-lo às fatias e uma boa parte ser colocada nos tribunais. Pode pedir a anulação de muitos ajustes diretos, pode pedir a anulação da nomeação do diretor dos serviços de informação, tem nós no MAC Angola no passado... Mas de que tribunais o Rui está a falar? Bom, os tribunais angolanos... E já me vão dizer que estão dominados pelo poder político. Mas a questão não é essa. E vejam o caso do 15+2. Nos 15+2, de facto, a sentença foi o que o poder político determinou. Mas todo o processo público nos tribunais foi um fiasco para o próprio tribunal. E no tribunal não há como evitar discutir as coisas. Mesmo que no fim a decisão seja contrária, uma vez que as audiências de julgamento são públicas,
é obrigado, as pessoas são obrigadas a discutir os assuntos com o advogado de uma parte, com o advogado de outra parte, e isso gera notícias, gera mais discussão pública. Eu acredito que o Tribunal, neste género de processo de democratização, ainda é talvez a forma mais eficiente de colocar as questões e de se estar mais próximo da verdade. Portanto, em relação a este requerimento, se for hoje chumbado ou outro dia qualquer, ele pode ser cortado às fatias e pode ser perfeitamente usado e servir, digamos, em filetes judiciais, por assim dizer. Não, porque aí, efetivamente, há matéria para isso. Podem ser. Alô? Continuamos a ouvir, Júlio. Sim. E talvez seja esse um ponto interessante de abordar no futuro, passada esta fase mais política. Pegar nos assuntos que lá efetivamente possam ser relevantes juridicamente. Pode ser um tema. Ir impugnando algumas ações, por exemplo, a nomeação. Exatamente, que estão ali levantadas, exatamente. Se no fim perdem, talvez, mas vários julgamentos públicos colocam uma questão muito séria, não é? Bom, essa perspectiva apresentada por Rui Verde, Lino Bernardo e Bonavena acaba por ser eventualmente a continuação da exposição ou deste combate que a UNITA faria. Por exemplo, impugnar, imaginem, a nomeação do diretor dos serviços, porque é ilegal. Seria uma espécie de uma continuação desta ação da própria UNITA, os efeitos desta ação dessa própria UNITA, e com repercussões eventualmente para o capital político da UNITA, não seria? Bom, eu preciso, para alguns factos, fazer uma análise da lei processual constitucional para aferir-se, por exemplo, o decreto presidencial que nomeia o chefe dos serviços de informação ainda pode ser arguido de inconstitucionalidade, requerendo ao Tribunal Constitucional de uma possível inconstitucionalidade. Mas preciso não seria uma inconstitucionalidade, seria uma impugnação do ato administrativo praticado pelo Presidente da República. Sim, porque a nomeação não seria a nomeação do Presidente, a nomeação do diretor é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, salvo Rui, não sei se estou certo. Estou uma impugnação. Mas eu estou não era nada de constitucional, nem nada disso. Exatamente. Escrever eventualmente. Suponho que a UNITA não terá poderes para arguir a anulabilidade do despacho de nomeação, porque eventualmente devia ter o feito em tempo oportuno. Acho que me parece ser agora intempestivo para a UNITA arguir isso. Vamos ver, porque nós temos hoje uma nova lei. A lei de contencioso administrativo. Que temos que ver se aplica ou não, mas na verdade aplicar-se a lei anterior e todo o ato de natureza tem um período temporal para ser arguído. Vamos lá ver, isso é uma questão de estudo. Agora, há outros atos, como por exemplo os atos de execução orçamental, sim, esses podem ser talvez levantados e aqueles suportados por um decreto presidencial, eventualmente arguir junto ao Tribunal Constitucional. Mas é uma questão de estudo, colocar uma questão assim, aqui é difícil responder de uma forma muito mais concreta e fundamentada do ponto de vista jurídico. Mas deixa-me dizer que, em relação ao ato de hoje, eu prefiro falar do ato de hoje até há bem pouco tempo, não recolhi nenhuma informação de ter havido uma resolução, porque a Assembleia não vai deliberar por deliberar, deve existir uma resolução, projeto de resolução, da composição eventualmente da tal comissão eventual, com um relator de fundamentação, que será suporte para o debate parlamentar. Até há bem pouco tempo ninguém me confirmou se já existe esse projeto e o respectivo relator de fundamentação. Se não existe até agora, vai ser difícil fazer a votação. Far-se a votação com base que é apenas numa norma constitucional ou numa norma regimental, no sentido de que a constituição da comissão eventual resultará da aprovação de uma maioria absoluta, será isto? Não se pode fazer uma votação dessa natureza, tem que ser um documento que será discutido, amplamente discutido, e depois, no final, ser votado.
Agora, é verdade que a UNITA não terá oportunidade de apresentar o seu requerimento de destituição, não terá essa oportunidade. O que será discutido aqui é a resolução, se existir. Agora, quando é que a UNITA terá oportunidade de apresentar o seu requerimento de destituição? Ali sim, dependerá da UNITA, dos mecanismos internos e públicos que entender estabelecer para explicar aos cidadãos os fundamentos da instituição, transformar esse requerimento numa brochura e depois publicar, porque há de facto elementos muito importantes para que as pessoas conheçam, né? E percebam porque que a UNITA desencadeou todo este processo. E eu, deixa-me dizer, do ponto de vista político, a ideia de que eventualmente o MPLA sairá reforçado no final da discussão de hoje, eu não acredito muito. O MPLA será cada vez mais fragilizado, na perspectiva de que os próprios deputados vão votar sem conhecimento de causa, estão a votar contra por quê? Quais são os fundamentos que a UNITA levou ao Parlamento? Como disse o Boy, ouvir um deputado a dizer que só o presidente pode ser destituído por causa de traição à pátria, isso é uma inocência imperdoável de um deputado. Então, eu acho que o MPLA continuará cada vez mais fragilizado por causa de acusações fundamentadas que este documento tem. E se a UNITA souber explorar exatamente essa sua iniciativa, mesmo nos círculos diplomáticos e outros que entender escolher para divulgar melhor este requerimento de destituição. Mas de certeza que hoje o MPLA vai matar o assunto e o Parlamento não voltará a discutir. O caminho que propõe o Dr. Rui Verde será eventualmente esse acesso pela UNITA, vamos ver, mas a UNITA tem de fazer um estudo profundo para ver o que é que pode levar aos tribunais. Isso levará algum tempo para que os juristas da UNITA e outros, né, assessores analisem com profundidade e selecionar os assuntos para levarem aos tribunais. Mas, até onde eu conheço os tribunais angolanos, não sei se a UNITA terá êxito em levar em parte deste processo junto dos tribunais. Não sei se terá êxito. Bom, ainda agora o Tribunal Constitucional teve uma boa decisão acerca dos 10%. Portanto, devemos olhar para o autor. Mas, Rui, essa decisão... Por decisão do Presidente, ou por orientação do Presidente. Segundo o Boi. Não sei, mas Rui, essa decisão do Tribunal Constitucional... Uma decisão que fosse favorável a José Eduardo dos Santos, mas que não fosse a escolha primária do José Eduardo dos Santos, quando a Constituição entrou em vigor e ele nomeou o primeiro vice-presidente. Okay? Depois o Tribunal Constitucional veio e negociaram que, está bem, desta vez é assim, mas para a próxima não será. Okay. Desta vez diz que é inconstitucional, mas fica tudo na mesma, porque já está, pronto. Então, isto tem cheiro a negociação e é como o Lanza dizia, um acórdão escrito fora do Tribunal Constitucional. Citando o Buio. Mas deixa a pessoa fazer. Mas fica mas concedo ao Rui Verde o aspecto simbólico da denúncia da inconstitucionalidade, e que é um argumento, como dizia o Ventura, da prática de subversão do Estado Democrático de Direito do Presidente, não é? Mas temos que ver que há ali duas decisões que não casam, não é? E que confortam efetivamente a posição do Presidente da República, numa altura que teve a iniciativa de fazer uma lei de harmonização dos salários da função pública. Não? São sinais completamente contraditórios. Deixa-me só aqui acrescentar um aspecto relativamente ao que disse o Dr. Tito sobre as possibilidades que a UNITA teria ou não a nível dos tribunais. Eu lembro-me de uma declaração recente do coordenador do Prajá, Adelcio Vucu Vucu, quando questionado a propósito da luta que tem estado a travar com o tribunal para a legalização do seu projeto,
se valia a pena continuar a lutar, tendo em conta todos os sinais que o Tribunal, nomeadamente o Constitucional, vai demonstrando. Ele diz que sim, que é preciso, não é? Quando se trata da busca pela justiça, é preciso lutar até às últimas consequências, ainda que não produzam resultados na forma como nós os perspectivamos, não é? Mas esta luta tem de ser feita, ainda que, lá está a tal questão que foi já aqui referida, ainda que no plano pedagógico, ainda que para forçar, ainda que para obrigar as instituições a trabalhar, ainda que para obrigar as instituições a pensar, ainda para investir no desgaste destas instituições, que, como nós sabemos, servem naturalmente o partido do Estado e não necessariamente o Estado. Portanto, independentemente dos efeitos que estas iniciativas possam produzir ou não, havendo matéria bastante que justifique o espolamento ou o espoletar de processos junto dos tribunais, isso deve acontecer. Até porque quando os tribunais decidem de forma desfavorável perante processos fundamentados e com provas incontestáveis, são os tribunais, naturalmente, que enterram a sua credibilidade, como é evidente, e por arrasto o próprio regime, no fundo. Não é? Só uma nota de rodapé, doutor Lindo, mesmo que a UNITA não possa intentar ação, por exemplo, para impugnar atos administrativos praticados pelo Presidente da República constantes no documento, há outras ferramentas, por exemplo, o Código de Contencioso Administrativo admite uma ação popular, e a ação popular tem um prazo de 5 anos, portanto, a propositura da ação pode ser feita desde o momento da omissão ou do ato, tem um prazo de 5 anos, portanto, a sociedade civil pode ter esta iniciativa da ação popular para eventualmente... 5 anos já lá passaram, não é? Desde a nomeação do diretor do CISO, não é? Não, ele conta desde as últimas eleições, né? Desde as últimas eleições, portanto, se houve um ato de recondução. Últimas eleições ou da data da prática do ato? Não, nós estamos a contar que houve uma legislatura, mas houve uma recondução. Houve uma recondução. Houve? Houve uma recondução. As eleições tem que haver recondução. Houve uma recondução. Os governos não são eternos. Exatamente, tendo havido uma recondução, portanto, pressupõe que o ato pratica-se a partir do momento em que há recondução. Mas Salvo... Nesses casos, o diretor de Serviço de Informação tem um mandato. Tal como tem o chefe de Estado-Maior-General da Força Armada, tal como tem o chefe de Estado-Maior dos Ramos, tem um mandato específico. E deve saber se está dentro do mandato ou não. Ou seja, mas estes mandatos não impedem, por exemplo, a sua exoneração ou a sua nomeação. Não, ou seja, nada impede que... Qual dos mandatos está em curso? O mandato de 2017 ou agora começou 2022? É isso. Sim, mas qualquer que seja o mandato, qualquer que seja o ato, é que o ato praticado continua a ter... O elemento temporal foi evocado. Rui, ajuda-nos, António Ventura também podem ajudar-nos. O ato praticado tem os seus efeitos, e esses efeitos podem, na verdade, serem eliminados. É isso que se pretende. Não, o elemento temporal que foi evocado por... Sim, depende. Se for um ato nulo, até podem ter prazo, mas não... Claro. Eu não quis estar a especificar, disso. Há que dividir e ver os que são aproveitáveis e os que não são aproveitáveis. Depende. Mas, como sabem, agora não quero entrar em tecnicismos, a anulabilidade tem prazos. A nulidade é invocável a todo o tempo. Exatamente, claro. E neste caso o ato não vamos entrar por aí, que isto não é uma... Vamos ver se é anulada. Sim, Ventura, Graça Campos, mais alguma opinião a propósito ou podemos seguir para o tema seguinte? Paulo Inglês? Sim. Não tenho maneira de acrescentar sobre o tema, sim. Pois, Cândido, só queria dizer algo assim muito rápido. Também, no fundo, foi um comentário do professor Rui, quando dizia que o aspecto essencial é o económico, não é? No sentido de dizermos que isto é relativizar a iniciativa face aos problemas económicos que o país enfrenta, se eu percebi bem. Eu julgo que, Rui, eu penso que muito dificilmente o nosso país vai realmente tratar e dar respostas às questões económicas, como desemprego, etc., se nós antes não resolvermos essas questões mais de natureza política, não é? Eu lembro, foi a ministra, a antiga ministra das Finanças daqui de Portugal, como é que ela chama? Foi líder do PSD, não é?
A senhora, como me chama? Maria Luísa Albuquerque? Não. Catarina? Não. É a velha. Freira Leite, exatamente. Leite. Quase que disse que era necessário suspender a democracia para tratar das finanças do país. Né? Sim, mas eu julgo que não, acho que nós temos problemas de natureza políticos muito, muito graves e muito complicados. Por exemplo, como é que se o governo não se deixa ser passível de ser responsabilizado, inclusive das suas opções económicas, não é? Se nós não temos um aparato político e institucional passível de responsabilizar quem governa das suas decisões económicas, muito dificilmente essa entidade irá resolver os nossos problemas económicos, não é? Se nós no documento da UNITA tem aquelas questões aqueles contratos todos, não é? Toda aquela enumeração de contratos, dados, o abuso, não é? da tal contratação simplificada que foi já iniciada pela ministra Vera Daves, inclusive, não é? Portanto, eu penso que sim, há muito desemprego, há muita fome, há muita pobreza. O ponto é se isso não é consequência dessa situação política atual do país. Eu iria. Graça Campos, sim. Eu gostava só de rebater aí um bocadinho o Mulado. Eu não creio que. Eu creio que esse processo. Há um antes e há um depois desse processo de instituição. E eu, francamente, não creio que o presidente vai permanecer indiferente aos efeitos, digamos, aos efeitos gerados por esse processo. Mesmo porque, como o Mlaza diz, vai haver um pós-presidente da República. Portanto, e muitas das situações estão aqui evocadas no processo da UNITA, portanto, vão permanecer. E ele pode ser responsabilizado. E se ele persistir na sua prática, portanto, só agrava a sua situação depois do mandato. Porque é o seguinte, eu não acredito que ele fique indiferente. Ele vai tentar, aliás, isso é de bom senso, né? De bom senso. Porque mesmo a bancada parlamentar, mesmo nós convivemos com muitos deputados, somos amigos, muitos deputados são contemporâneos, somos amigos, e nós sabemos o que eles pensam no íntimo. Muitos deles hoje vão ao parlamento embaraçados, porque sabem que vão lá defender uma causa perdida, vão lá, eles não vão ser sinceros consigo próprio, não vão ser sinceros consigo próprio. Então, essa é uma situação insustentável. Hoje eles podem abafar o processo para acudir o presidente. E se no próximo ano a UNITA insistir e agregar novos factos? Qual será a posição de cada? Vão continuar sempre a empurrar o lixo para debaixo do tapete? Eu acho que não. Eu acho que, como Bonavena diz, esse processo vai ser bom para todos, para o próprio presidente da República, para os tribunais, para os próprios deputados, como diz o Boi, portanto, até aquele deputado do MPLA que dizia que o presidente só é responsabilizado no caso de ser destituído se cometer crime de traição, através desse processo da UNITA, ficou a saber que não é a traição à pátria não é a única causa de destituição. Portanto, todo mundo aprendeu, todo mundo ganhou alguma coisa com esse processo. Graça, eu espero francamente estar errado. Eu, quando dizia um antes e um depois, referia-me ao conjunto do processo político e não à atuação específica do Presidente da República. Mas eu espero francamente que o futuro imediato me desminta, não é? Mas eu tenho dúvidas. Eu acho que o Presidente da República já se perdeu a ilusão de que é o dono de tudo, que o país é dele. Eu acho que ele já não vive mais nessa ilusão. Graça, em relação aos deputados que vão ao Parlamento constrangidos, deixa-me só que eu te lembre de uma declaração recente do ilustre deputado, em que chegou a dizer que, independentemente dos factos que possam ser apresentados, há um juramento que é feito de lealdade ao líder e que o líder é inderrubável, independentemente dos factos que possam ser apresentados. Portanto,
provavelmente eles fizeram também esse juramento aos Eduardo Santos, e muitos deles o apunhalaram. Enquanto lá estiver, mas pelo menos enquanto estiver no poder. Essa malta do MPLA diz não se escreve. Sim, bem, só apunhalaram José Eduardo dos Santos depois de perder o poder. Não é o caso aqui. Mas Mulaza. Tinha poder. Mulaza, não perca de vista dois fatores. Os deputados do MPLA sabem que, pelo menos constitucionalmente, o presidente João Lourenço está no seu segundo e último mandato. Pelo menos constitucionalmente. E que também não depende só deles satisfazer eventualmente o capricho do presidente de querer permanecer no poder. Não depende só dele. Portanto, o grau de submissão vai sendo menor à medida que se caminha para o fim do mandato. Portanto, eu não acredito que... Sim? Não, sim, isso é verdade, eu concordo. Exatamente, portanto, da mesma forma como tu dizes que o Zé Eduardo foi apunhalado, sim, foi apunhalado quando os militantes perceberam que ele ia perder o poder. É o que vai acontecer também com ele. É o que vai acontecer também com o presidente João Lourenço. Bom, Graça, seguindo para o problema seguinte, deixa-me dar uma... Desculpa, Teixeira, tu perguntaste se eu vou depor. Sim, se for convocado, eu sou cidadão. Se for convocado... Não, David, era para responder a David Boy. A pergunta foi colocada pelo David. David, está aí a questão, está aí a resposta, Graça. Eu sou cidadão no plano de faculdades políticas, de cívicas. Se eu for convocado por um tribunal, eu vou depor, assim. Está bem. Mas tens facto mesmo para... Tens facto? Não é facto mesmo para reforçar a acusação? Você tem factos? Sim. Eu acho que quem me arrolou como testemunha lá saberá por que ele fez. Está dito, pronto, a testemunha. Graças, está dito. Não vai só, Graça, não vai só, são 45, não vai só. Mas tem. Não vai só, tens companhia do Reginaldo. Semanário Angolense, permita-me só, Teixeira. Eu tenho facto, Semanário Angolense foi o primeiro a trazer a estampa o caso dos milionários, não é? Muitos deles ainda estão aí, beneficiaram de algumas... Graça, não se preocupe, eu dou boleia, vamos juntos. O Teixeira Cândido também foi arrolado. Eu dou boleia, Graça, vamos juntos. Não se preocupe. Bom, alguns cidadãos estão a fazer contas, dizem que, por exemplo, 2 ou 3 projetos de adjudicação direta do presidente dão um orçamento de Cabo Verde para 2024. São de 700 milhões de euros. Não é? Portanto, esta é a última nota. Graça, avançando, Rui Verde, António Ventura. Paulo, como é que se compreende que, decorrido de 20 anos desde o fim da guerra, há 4 eleições gerais que o país vai realizando e a questão das autarquias, que é uma das formas da concretização participativa, não sai do papel. Depois da promessa do Presidente da República numa reunião do Conselho da República, de que as eleições seriam realizadas em 2020, portanto, o Presidente depois disse que não tinha dito e a UNITA, por acaso, também traz isso no seu documento, mas qual é a explicação para não termos eleições autárquicas? A tua pergunta inicial foi como é que se compreende, quer dizer, a partir do nosso regime compreende-se, não é? A pergunta tem que ser ao contrário. Compreende-se porque, veja lá, as autarquias é uma forma de fragmentar, de certa maneira, um poder concentrado, percebe? É a forma privilegiada de democracia, de certa maneira, porque o vínculo com o Estado é a partir do poder local, não é? É lá onde o cidadão, de facto, participa e interage diretamente com o Estado. Por exemplo, um cidadão que esteja em Curoca, havendo autarquias, os seus problemas ele vai ter que lidar com a administração eleita e com a Assembleia de Curoca, mais do que com a Assembleia da República, porque a questão de luz, águas, estradas, etc., a escola, a creche dos meninos, os preços, de certa maneira, não é? Ele vai lidar isso com o poder local, não é? E
esta decisão de não avançar para as autarquias isso tem a ver com uma concepção do poder e do seu exercício. Este, no fundo, é a grande questão. Porquê? Porque mesmo quando o presidente diz que faltam algumas leis, eu não sei se as leis que faltam são determinantes para a instalação das autarquias. Portanto, as questões são mais de natureza de escolha do modelo político e do exercício do poder, do que propriamente de impedimentos, digamos assim, de outra natureza. É verdade que a implementação de uma autarquia tem custos, é verdade, mas vamos a ver, quando se começou, a própria Constituição de 2010 já prevê isso, já anterior. Não, portanto, desde 92. Exatamente, já previa. 2010, as autarquias estão lá. Sim, a 2010 praticamente, quer dizer, não se precisa de uma norma constitucional, porque ela já está prevista, falta só a sua implementação. Agora, o que de facto está em causa é uma discussão política, é uma decisão política, é uma decisão de modelo de compreender, digamos assim, o poder, estratégia de manutenção do poder. Esta é a questão. Há, do lado da oposição, como se uma discussão que eu acho as premissas são questionáveis, se as autarquias vão resolver os problemas ou não. Não, é que é um direito. O primeiro problema é que é um direito você participar em quem te governa, você eleger quem te governa localmente. Não é? E, portanto, esse direito que é negado. E eu, por mim, eu acho que resolveria alguns problemas, e muitos. Mas isto é a minha opinião. Ventura, podemos falar aqui de uma omissão constitucional, esta não realização das autarquias, depois do país ter retomado 20 anos depois do final da guerra, 4 eleições, decorreram de lá até aqui 4 eleições gerais. Podemos falar numa omissão? Em parte, porque já há um conjunto de leis que foram aprovadas, né, para a regularização com vista à realização das eleições autárquicas e também para o próprio funcionamento das autarquias e das próprias finanças locais. Se não estou em erro, falta apenas uma lei, se não a principal, que é a lei das autarquias, e do ponto de vista político, pelo que se sabe, todo esse procedimento só não chega ao fim, obviamente, porque o MPLA, não é, na perspectiva de que o poder possa desfragmentar-se, não pretende que assim ocorra. Mas para lá desse lado formal, também nada garante de per si que se tivermos todas as leis aprovadas logo de imediato, vamos ter as eleições autárquicas. Tudo o que tem que se dizer e que se abordar e fundamentar sobre as autarquias, penso que a sociedade civil e a sociedade em geral já se debruçou, inclusive sobre as opções, eventualmente, de processos juntos do Tribunal Constitucional para o efeito, mas até o momento não se tem dado passos mais sustentáveis. Agora, do meu ponto de vista, é que no quadro da democracia participativa, os diversos movimentos cívicos, a sociedade civil, as associações e até mesmo os partidos políticos devem continuar a pugnar para que cheguemos a este processo. É bom lembrar que dessas leis, algumas delas provavelmente vão precisar de revisão também, em função da mudança do processo, do contexto político. Há, por exemplo, essa situação das divisões, divisão de algumas províncias, que, do meu ponto de vista, o que o presidente tem estado a fazer é dar indicadores de que, de facto, não quer que o presidente e o MPLA que o processo, que as eleições ocorram. E um dos indicadores é exatamente esta ideia ou esta possibilidade, não sei se já se efetivou em termos legais, da divisão de algumas províncias.
há um aspecto que não foi muito visível para a sociedade. O Ministério da Administração do Território, na altura liderado, se não estou em erro, pelo atual secretário de Estado, gastaram milhões de dólares em viagens pela África, pela Europa, a busca de experiências legislativas, experiências de concretização das autarquias, e é uma pena, a boa maneira africana, depois de se gastar tanto dinheiro, e nós depois não conseguimos concretizar o que é essencial, não é? Porque nós queríamos buscar todas as melhores experiências, até fomos até o Ruanda, com viagens, com delegações pesadas, fizeram-se as propostas de leis, discutiram, e é pena, passados 3 a 4 anos, obviamente, não conseguimos realizar as eleições. Mas é importante continuarmos a lutar enquanto sociedade civil, porque o contexto aqui da região também tem estado a alterar. E esta alteração de contexto tem estado também a consolidar os receios do próprio MPLA. Temos agora o resultado mais recente aqui de Moçambique, né, na cidade de Maputo, e já há alguns anos na cidade da Beira. Se não estou em erro, também na Namíbia, nas eleições locais também houve alteração, na África do Sul. E todos esses aspectos de contexto político, do meu ponto de vista, também têm estado, digamos assim, a alimentar os receios do MPLA para se atingir as eleições autárquicas. O que eu penso é que a sociedade civil e várias organizações, os partidos da oposição, temos que continuar a lutar para que um dia, então, possamos dar este passo. Em tempos, aí há uns anos, houve um estudo que indicava que, a nível aqui da nossa região, Angola era um dos poucos países que, nesse domínio, estava bastante atrasado. Bom, Nelson Pestana, sei que participou esta semana numa conferência sobre as autarquias realizada pela Associação Cívica Mudei. O que é que se pode dizer? Quais são as ações que quais são as conclusões que se podem tirar desta conferência? O que é que isso vai mudar? É possível ações para pressionar a realização das autarquias? Quais são os resultados? Bem, primeiro, dizer que é confrangedor até a maneira como a questão é colocada. Que ações é que podemos fazer para pressionar para que as eleições autárquicas sejam realizadas? Lá está mais um exemplo de subversão do Estado Democrático de Direito. E neste caso é extremamente grave, porque é como se todo o capítulo 6º da Constituição tivesse sido arrancado, não é? Porque, antes de mais, não é? Eu concordo que é um direito de participação, como o Paulo Inglês referiu, mas, antes de mais, é um imperativo constitucional. A Constituição não diz, bem, se achar conveniente, faça autarquias. Não, a Constituição diz tem que se fazer as autarquias, e as autarquias fazem-se nos municípios. É preciso perceber o seguinte: o nosso Estado, o Estado angolano, definido pela Constituição, artigo 8, é um Estado unitário, mas é um Estado unitário descentralizado. O que quer dizer que admite o território é para ser governado por duas formas. A primeira é o governo central, a segunda é o local, através das autarquias. E por isso não há qualquer possibilidade de discussão, e as autarquias são para ser implementadas imediatamente. Não é para ir vendo se dá, se não dá. O problema é que o partido no poder, e em particular o Presidente da República, têm consciência de que as autarquias são uma forma, pela sua natureza, são uma forma de distribuição de poder. E aqui é que está o problema. É que querem manter a todo custo a hegemonia do poder. O poder hegemônico e totalizante. E por isso é que, até agora, não foram realizadas as eleições autárquicas e não foram implementadas as autarquias. Havia um conjunto de justificações, todos os dias inventavam uma. Eu, num debate
perante um indivíduo do partido no poder, ouvi que, bem, não se pode fazer autarquias na estafada teoria do gradualismo territorial ou gradualismo geográfico, não se podiam fazer autarquias em municípios como o de Nico, porque não havia lá população. Eu perguntei, então, e o administrador está lá a fazer o quê? Está a administrar a floresta, a fauna? Mas agora, os mesmos que diziam que não se podia fazer autarquias em todos os municípios por isto e por aquilo, porque os municípios não estavam preparados, não sei o quê, querem retalhar o país em 581 municípios em vez dos 164. Em vez de cumprirem com o imperativo constitucional de realizar as autarquias, vêm com um conjunto de manobras dilatórias, vamos estruturar a autoridade tradicional, tipificar, ver quem é legítimo. Comprar farda também. Tal. A todos os dias há uma desculpa para a não realização das autarquias. As condições estão criadas. Infraestruturas sempre houve. Os administradores não administram embaixo das pedras, das árvores. Há lá uma administração. Não é? Há um edifício. Até pelo contrário, costuma haver a administração e o palácio municipal. Ou seja, a residência do administrador, a que chamam palácio municipal, e a infraestrutura onde os serviços municipais da administração funcionam. Por isso, há seguramente, para além disso, já foi gasto muito dinheiro para fazer as chamadas infraestruturas autárquicas. Ainda agora, ontem, no noticiário, falavam o próprio secretário de Estado do MAT foi ao Mochico constatar o desenvolvimento do PIM e das obras. E uma das obras que foi falada foram as infraestruturas autárquicas, e mostraram uns edifícios por acabar que estavam a ser feitos. Por isso já vem de orçamentos do tempo do Zé Eduardo, de rubricas para a construção de infraestruturas autárquicas, pelo menos nos municípios que eram classificados do grupo A. Okay. Não há razão nenhuma mais, não há mais nenhuma razão. Há 10 leis sobre as autarquias, né? Há 10 leis sobre as autarquias. A razão que estão a evocar é que a lei da implementação das autarquias ainda não está aprovada. É preciso dizer que essa lei fazia parte, a proposta de lei do governo fazia parte do primeiro pacote de 6 leis que foram levadas à consulta pública. E, de repente, eles aprovam 5 leis desse pacote, guardam a 6ª lei na gaveta, aprovam mais 5 que não faziam parte do pacote, e a 11ª lei continua por aprovar. Ora, a implementação das autarquias até dispensa essa lei. Essa lei poderá ser necessária, mas para arrancarmos com as autarquias não é sine qua non. Não é? Podemos arrancar com as autarquias sem essa lei, porque a institucionalização das autarquias é feita pela própria Constituição. Não é? A Constituição é que diz um governo central, que tem as competências que tiver, e um governo, mais do que um governo, uma governação local, porque as autarquias têm duas instituições muito importantes. A primeira é a Assembleia Municipal e a segunda é a Câmara Municipal, com o seu presidente, que é o cabeça de lista da lista mais votada. Parece que se vai repetir o mesmo que se passa com o titular do Poder Executivo. Não, porque o Executivo colegial local é responsável perante a Assembleia Municipal, coisa que não acontece com o titular do Poder Executivo, que não é responsável politicamente perante a Assembleia Nacional. Por que as eleições, as autarquias, então, não são implementadas? Porque há uma atitude de bloqueio deliberado da parte do Presidente da República. E ele é o responsável por essa situação.
E aqui ele quebra não só esse imperativo constitucional, ele quebra uma obrigação política, porque se comprometeu politicamente várias vezes em campanha ou na titularidade do cargo com a realização das autarquias. É uma obrigação moral também, porque ele fez essa promessa às pessoas. E é, neste momento, até uma violação ao Conselho da República, porque há uma resolução do Conselho da República que o vinculava à realização das eleições autárquicas em 2020. Depois deram o dito por não dito, aproveitaram um bocado do Covid, mas eu não tinha prometido, não marquei nenhuma data, não posso ter... Quer dizer, até fica mal esse tipo de justificação. Então, não há autarquias por cada razão do Presidente da República que se sobrepõe à razão do Estado Democrático de Direito. E aqui, mais uma vez, estamos numa situação de golpe de Estado. O tal golpe de Estado permanente. Constitucional. Não há golpes de Estado constitucionais. Isso é uma expressão infeliz. É uma expressão infeliz que alguém utilizou e que as pessoas, sem sentido crítico, utilizam. Mas é infeliz porque nenhum golpe é dado através da Constituição. É contra a Constituição. Todos os golpes são dados contra a Constituição. É subversão da ordem estabelecida. Ou através dos tanques, golpe de Estado militar, ou através do funcionamento da instituição, aquilo que a doutrina africana chama golpe de Estado institucional, que eu chamo golpe de Estado permanente, porque ele permanece, continua, não é? É contínuo. Teixeira, sim, graças. Elenca aí nas perguntas um facto. É que faz agora, nesse mês de outubro, um ano desde que o presidente criou uma comissão interministerial para a implementação das autarquias. Portanto, obrigado por me lembrares isso e lembrar a todos. O engraçado é que ele cria essa comissão. Bem, primeiro faz o discurso sobre o Estado da Nação, fala en passant 4 vezes sobre as autarquias, mas não diz nada de substancial. Concentra-se na ideia de que era preciso disciplinar o campo das autoridades tradicionais e anuncia um programa nesse sentido. Depois, perante a reação da opinião pública, da pressão e das acusações de que o presidente teria deixado as autarquias para as calendas gregas, ele reage para dar um sinal, criando uma comissão interministerial para a implementação das autarquias. A seguir, um mês depois, essa comissão, em vez de trazer um plano de implementação para as autarquias, traz um plano para a divisão política, uma nova divisão política administrativa do país. Não é? Quer dizer, e não, efetivamente, sobre as autarquias, não saiu mais nada. É claro que isso não é uma mera disfunção, faz parte do mando do Presidente da República. E não queiram pôr as culpas no seu auxiliar. Não é? Ele é um simples auxiliar. A responsabilidade é do Presidente da República. Ele pode perfeitamente convocar as eleições e, no dia seguinte, seguramente, a Assembleia Nacional aprova a 11ª lei. Mesmo que eu ache, não é, que é possível implementar as autarquias sem essa lei. Mas a lei está lá. Sábado, né? A lei está lá. Agora, Ventura, deixa-me dizer-te o seguinte. É verdade que todas as leis que foram aprovadas, algumas por unanimidade, aquelas 5 primeiras, não é, foram aprovadas, se correspondem à proposta do governo. Por isso, as propostas da UNITA e as propostas da Casa, da altura, não foram tidas nem achadas. Para animar os deputados da oposição, disseram que iam fazer uma proposta única, casar os vários aspectos e não sei o quê. No fundo, apresentaram a sua própria proposta e a oposição achou por bem aprovar para que eles não tivessem o pretexto de recomeçar um debate parlamentar interminável. Não é? Ficaram sem chão, sem argumento.
Mas essas leis estão aprovadas. É com essas leis que devemos fazer as autarquias. O resto faz-se no próprio processo de implementação, na prática institucional das próprias autarquias. Como dizia agora mais outro poeta, não é? El caminho se hace caminando. Essa é a expressão espanhola. O caminho faz-se caminhando. E eu acho que sim, esse caminho deve-se fazer caminhando. Se nós levantamos essa história de que temos que ver e não sei o quê, eles aproveitam a oportunidade para eternizar o debate sobre as leis, sobre as autarquias, e nunca mais temos a realização de autarquias. A experiência de outros países mostra isso. Fizeram com um mínimo de quadro legal e foram evoluindo, foram melhorando o quadro legal e as coisas foram correndo. Porque não há um momento ideal para a realização das autarquias. Por muito que a gente vá aperfeiçoar todos os aspectos, prever isto e aquilo, vai ficar sempre qualquer coisa de fora. Por isso, o momento ideal é agora. Agora. E depois nós vamos corrigindo até já com o contributo da prática institucional das 164 autarquias que o país deve ter. Bonavena. A experiência de Moçambique encoraja o MPLA? Desculpa. A experiência de Moçambique se encoraja o MPLA? Não. A uma determinada altura, o Chissano veio aqui dar seminários e não sei o quê para a experiência... Eu refiro à experiência recente. A recente. Das eleições. Exatamente. Mas Moçambique não é um exemplo positivo, de qualquer maneira, não é? Eles tentaram aquilo que a ciência política chama germandarismo, quer dizer, retalhar o território, as circunscrições eleitorais em função da sociologia do voto a favor do seu próprio partido. Tinham pensado, por exemplo, para dar um exemplo, para as pessoas perceberem o que é isso de germandarismo, Cacoaco era um município ganho pela UNITA, mas eles sabem que o voto do MPLA está concentrado no casco urbano de Cacoaco. Então queriam dividir Cacoaco em dois, e um teria a sede em Cacoaco, aquela localidade urbana que tem todas as infraestruturas, hospitais, fábricas e não sei o quê, e outro seria um Cacoaco, se calhar, com a sede no Paraíso, não é? onde só tem, de Paraíso só tem o nome. E aí é que está o voto da UNITA. E a UNITA iria ganhar lá, mas eles não perdiam tudo. Ficavam com um município, e um município onde o eleito, o autarca do partido no poder, poderia fazer flores, porque tinha todas as condições, enquanto que o outro ia ter um monte de obstáculos e dificuldades. A uma determinada altura desistiram disso. Agora vêm com esta dita divisão político-administrativa, 581 municípios, não é? Comunas que não têm absolutamente nada. Os argumentos que eles tinham no passado esqueceram completamente, não é? E agora querem fazer de comunas que não têm infraestruturas nenhumas, municípios. E aí, por força da Constituição, tem que ser uma autarquia, não pode ter administração municipal. Mas pode ser que os laboratórios dos gabinetes de ação psicológica, ação política e não sei o que, tenham estudado e tenham dito, pelo menos podemos minimizar assim. Mas não creio que isso seja a solução. Não é a melhor solução para o país, seguramente. Porque esta questão das autarquias não é uma questão dos partidos políticos, não é a ambição da oposição que também quer ser poder. Até poderá haver essa ambição, que é legítima, desde que seja no quadro constitucional. Mas não é esse o problema. O problema das autarquias é uma questão de cidadania, até porque as autarquias permitem a candidatura de cidadãos sem partidos, não é? Para além disso, as autarquias são um poder próximo dos cidadãos e são fiscalizados pelo cidadão
porque está ali mais próximo. É democracia É democracia participativa, mas mesmo na democracia representativa, é uma democracia representativa mais próxima do eleitor, porque as assembleias municipais têm que ter várias cores, não é? Vão ser plurais, e não plurais em termos partidários, mas também em termos sociais, porque vai haver pessoas sem partido lá. Mas aí é que está outro problema, é que as autarquias trazem uma outra relação entre os centros políticos e as periferias. Entre o centro político nacional e as periferias nacionais, mas também entre os centros políticos dos próprios partidos. O MPLA passa a ter menos poder sobre as suas periferias, a UNITA passa a ter menos poder sobre as suas periferias, o Bloco passa a ter menos poder sobre as suas periferias, porque as periferias, a partir do momento em que houver autarquias, têm um capital próprio, tem capital político e capital simbólico próprio, e abre caminho a novas fileiras de promoção política. Porque vou terminar assim, porque através do desempenho de um autarca num determinado município, ele projeta-se para a política nacional, não é? E, por isso, abre a democratização. Mas eu acho que para algumas populações as autarquias são a concretização da independência lá quase há 50 anos. Doutor Lino Bernardo, até que ponto é que, vou reiterar a pergunta do Graça Campos, até que ponto é que as últimas eleições, por exemplo, sobretudo nas zonas urbanas, inibem o MPLA de realizar as autarquias? Falo de Luanda, de Cabinda, Zaire, onde a UNITA ganhou com 4-1, por exemplo. Quer dizer, em Luanda, segundo as estatísticas da CNE, segundo os números, só na Kisama, não é? Bom, essa é a grande questão. E deixa-me dizer que concordo com Paulo, quando diz que há um certo temor temor, estou a usar as minhas palavras, dentro do MPLA em relação às autarquias locais, porque eles sabem perfeitamente que vão perder esse poder centralizado excessivo para as outras formações políticas, inclusive para cidadãos que entenderem concorrer às autarquias locais. E a minha perspectiva é que no último mandato do presidente João Lourenço não teremos autarquias locais. Perguntar-se, mas porquê que não teremos? Não, porque o presidente João Lourenço está a viver duas situações. A primeira é a falta de credibilidade interna dentro do seu próprio partido. Ou seja, o presidente João Lourenço sabe perfeitamente que já não tem o controle absoluto do partido, como teve no primeiro mandato, por causa das várias situações que foram ocorrendo, e também ele sabe que, fazendo as autarquias locais, ele vai perder o poder do Estado centralizado que tem. Então, tem este dilema, ou seja, realizar autarquias para perder o poder centralizado e realizar autarquias locais, perder dentro do seu partido e seus quadros que eventualmente vão concorrer de forma independente para as autarquias locais. O que ele vai fazer? Eu encontrei, no dele, encontrou o partido com alguma estabilidade, uma coesão interna forte, em que todos comungavam a mesma opinião, o mando do presidente José Eduardo Santos. Ele não quer deixar o partido assim, e vai lutar exatamente para manter o partido nessa perspectiva. Daí é o meu ceticismo de que ele, neste último mandato, não terá exatamente qualquer pretensão de realizar as autarquias locais. Mas ele perdeu uma oportunidade de implementar as autarquias locais em Angola em 2020. Por quê? Porque nessa altura ele tinha o controle do partido e tinha o controle também da máquina do Estado. Podia ter o feito, mas não o fez. Agora terá imensas dificuldades. Agora, deixa-me só olhar para a seguinte perspectiva da razão que ele tem evocado sempre, fundada na não aprovação da última lei. Eu, honestamente, quando ouço isso, e eu pergunto, mas será que ele está mesmo em sã consciência para evocar sempre, permanentemente, esta razão? Porque, assim, as leis, quando entram na Assembleia Nacional, têm uma marcha própria. Entra para o gabinete do Presidente da Assembleia Nacional, e o Presidente da Assembleia Nacional, atualmente é a Presidente, despacha para uma comissão competente em razão da matéria. E esta comissão tem, no máximo, 30 dias para se pronunciar, não mais do que isso é regimental. Ou seja, prepara o projeto de parecer, submete a votação na generalidade, depois volta ao debate na especialidade e fecha no espaço de 30 dias. Ora, o que quer dizer que tanto a Assembleia Nacional
ao nível das suas comissões e da própria presidência, tem violado o regimento da Assembleia Nacional, não submeter a discussão e aprovação na generalidade dessa iniciativa legislativa, porque já devia ter acontecido isso faz tempo. E essa não é a razão, como disse o Bonavena, de não avançarmos para as eleições autárquicas. Por quê? Porque há instrumentos normativos suficientes, com exceção dessa lei, para que as autarquias tenham lugar. Mas a razão de que é hoje, a razão é, obviamente, concentração do poder político, a razão do medo que ainda existe dentro do próprio MPLA, por um lado, porque eu olho para o MPLA, no seu todo, como aquele que, do ponto de vista político e no espaço, procurou, a partir de uma certa metamorfose, aparecer como um partido aberto e democrático. Mas, no fundo, na essência da sua ideologia, continua um partido excessivamente centralizado. Um partido com ideologia muito forte marxista-socialista. E um partido dessa natureza, é claro que não vai adotar um conjunto de programas e procedimentos para a evolução de qualquer país do ponto de vista democrático. Nós estamos estagnados em todos os sentidos, porque há esse pensamento político ainda dentro do MPLA. Repito, eu não tenho sequer hoje o pensamento de que o presidente João Lourenço estará disponível para concretizar as autarquias locais dentro desse período que lhe resta do mandato, ou seja, do último mandato de 4 anos que lhe resta. O que vamos ver é manobras, como essas, por exemplo, da divisão territorial em 500 e poucos municípios e do nascimento de novas províncias. Isso é apenas uma maneira de continuar a controlar o poder político a partir do centro. Ou seja, ele vai criar vários municípios, continuar a controlar os municípios, vai criar mais algumas províncias e continuar a controlar os governadores. É isso que ele vai fazer, no sentido de fazer uma gestão até ao final do mandato. De resto, mas ele tem quantos anos? Já não... De resto, não tem muito, não, tem 4 anos do ponto de vista de número. Do ponto de vista de política como tal, na sua maneira de conceber as coisas, já não tem muito tempo. Tem muito pouco tempo. Lázaro, como é que se rompe esse cerco? Só um parênteses, desculpa lá. Só para não deixar de passar isto em branco, porque repete-se muitas vezes. Tito, o MPLA não tem nada nem de marxista, nem de socialista. Vamos combinar. Não tem. Não tem. Esse é outro debate. Não há discussão. Quer dizer, basta ver o seu programa econômico, basta ver o seu desempenho em... É direita? É socialismo? É direita? Claro que é. Os partidos fascistas também têm essa estrutura verticalizada. Os partidos fascistas também têm essa estrutura verticalizada, de obediência cega ao chefe, não é? Por isso, não tem. Até pode aproveitar alguns aspectos da estrutura de um partido leninista, não é? Quando está na clandestinidade, porque o partido leninista é uma coisa na clandestinidade, é outra coisa na legalidade e é outra coisa ainda diferente quando está no poder, ok? Porque alguns eles são convenientes, só lê aquilo que lhe convém. Até pode ter, não é? Mas não tem nada de marxista e muito menos de socialista. Deixa-me só dizer o seguinte, em termos se o MPLA tivesse alguma coisa de socialista, não teríamos os níveis de miséria que nós temos. Não é? Não teria desbaratado a propriedade social, não teria impedido o desenvolvimento do cooperativismo, não teria desprezado os mais pobres, inclusive contra a Constituição. Vamos ver. O MPLA faz. Teixeira, estás a matar o Rui de tédio. Obriga a fazer a favor dos pobres. Rui, sim, Mulasa, deixa-me só dar a opinião, já volto assim, Mulasa, peço desculpas. Rui Verde, em que medida é que se rompe este cerco? Em que medida é que o MPLA pode comprometer eventualmente, não sei se podemos falar da autoridade moral perante a sociedade, em que medida é que este prolongar injustificado da realização das autarquias pode eventualmente ser prejudicial para o próprio MPLA? Ora, fez-me exatamente a pergunta com a minha resposta. É engraçado. É evidente que é um erro trágico, mesmo da perspectiva do MPLA e do governo, não avançar com as eleições autárquicas. Porque as eleições autárquicas, e não avançam, e eu estou de acordo, porque têm medo de perder. A realidade é essa e só esta.
o MPLA tem a consciência clara que se faz para a semana eleições autárquicas, leva aquilo que a gente chama um banho enorme e perde. Mas a questão importante é precisamente essa. As eleições autárquicas, e agora não vou falar nas vantagens democráticas, constitucionais e mesmo de progresso económico, vou-me cingir, digamos assim, àquilo que podemos chamar a política pura. As eleições autárquicas têm uma grande vantagem, quer para o MPLA, quer para a UNITA. Para o MPLA são uma válvula de escape para tudo o que está mal. Ao permitir eleições autárquicas, o MPLA permite que surjam outros poderes que vão apanhar também com as queixas da população. Enquanto não permite eleições autárquicas, tudo o que acontece de mal, como se está aqui a ver, é do Presidente da República. Tem ele culpas e tem algumas e bastantes, sobretudo desde 2020, quando, como se dizia em Portugal nos anos 70, fez o pisca para a esquerda e virou à direita, e ou quer não seja também culpa dele. Havendo eleições autárquicas, passemos a ter 100 e tal pessoas que vão passar a ter culpas repartidas. E isso é excelente para o MPLA. Caso contrário, aliás, eu tenho esta teoria que o MPLA não chega, mas é por razões económicas e não políticas, ao fim deste mandato enquanto tal. Deve-se desmoronar pelo meio e surgir qualquer coisa diferente. Por outro lado, para a UNITA também é bom, porque, bom, é óbvio que sim, mas acrescenta um aspecto além dos óbvios. Vai treinar e mostrar finalmente os seus quadros, que há aquela teoria que o MPLA em todas as eleições repete que a UNITA não tem quadros. Vê-se, por exemplo, pela apresentação deste documento hoje do requerimento de destituição, que já tem quadros e que faz coisas bem feitas. Mas esse mito da falta de quadros do UNITA ficará também extinto com a existência das autarquias. Portanto, na realidade, do ponto de vista político, as autarquias são boas para ambos os partidos. Porquê é que não surgem? Porque, obviamente, há o medo, e o medo faz mover montanhas. Mas ultrapassando esse medo, e o governo tem que dar qualquer coisa depois de, e vamos admitir que é o que se passa, chumbar agora o processo de destituição, tem que tomar a dianteira política. E eu julgo que uma das formas de tomar a dianteira política é instalar as autarquias. E a instalação das autarquias, eu estou de acordo com o que disseram, pode ser feita de um dia para o outro. Pode-se começar por colocar comissões instaladoras, com base nos resultados das eleições de agosto de 2022, por exemplo, e essas comissões instaladoras terem 6 meses para preparar a estrutura e haver eleições daqui a 6 meses. A questão financeira, que também é muito levantada, na realidade não existe. Basta transferir aquilo que se gasta com os administradores provinciais para as autarquias, mais coisa, menos coisa, numa primeira fase dará. Portanto, não há uma única razão técnica para não existir autarquias, e todas as razões políticas, a não ser o puro medo irracional, indicam que deve existir autarquias em Angola. Portanto, eu ainda tenho esperança que surjam no ano de 2024. Molaza, quem é que vai poder fazer ouvir essa necessidade? Tenho 2 ou 3 considerações. A primeira é que a prova determinada de que o problema da efetivação das autarquias do MPLA e do Presidente está, por exemplo, nas declarações recentes que nós ouvimos do ex-vice-presidente da República. Bernardo de Sousa foi uma figura relevante. Eu pessoalmente costumo considerá-lo como uma espécie do pai das autarquias, no sentido do envolvimento que ele teve no processo enquanto esteve a liderar o MAT. E depois de sair do poder, nós ouvimos dizer, quando foi questionado a propósito da implementação das autarquias, ele respondeu: autarquias é para ontem. Estamos a falar do ex-vice-presidente da República, que esteve à frente do MAT durante muito tempo e que é a pasta, digamos, governamental que tem a responsabilidade de trabalhar por parte do governo na implementação das autarquias. O outro dado foi o registro que nós tivemos na legislatura passada
de uma espécie de troca de galhardetes entre o Presidente da República e o ex-Presidente da Assembleia Nacional, em que havia momentos em que o Presidente passava a responsabilidade da Assembleia Nacional, e sabem-se de declarações do Presidente, do ex-Presidente da Assembleia Nacional, dizer não, isso aqui não está, não foi submetido aqui para o devido agendamento. Portanto, tu tens aqui dados absolutamente claros em como é que, de facto, não há interesse político, particularmente de quem manda, para que esse processo avance. Agora, eu concordando com o que dizia há bocado o Riverde, eu até vou um bocadinho mais longe. Eu acho que o Presidente da República, João Lourenço, depois de todo esse falhanço na governação, a implementação das autarquias poderia ser uma espécie de um legado provável que ele poderia deixar da sua governação. Porque até agora o Presidente da República há muito pouco que se lhe possa apontar em termos de legado. O que é que se pode apresentar de legado do Presidente da República? Olha, desbloqueou a questão do combate à corrupção, não é? Amanhã, se nós tivermos um ministro, um governador, o que for qualquer preso, deixa de ser um fenómeno novo. Mas, há bocado disse o Riverde, pescou para a esquerda e virou para a direita. Penso que foi essa a expressão. E o combate à corrupção caiu como num descrédito total. Portanto, hoje o Presidente João Lourenço não tem legado. A implementação das autarquias, até porque ele está de saída, a menos que contratação simplificada. Não, que seja positivo. É legado, mas é negativo. Ok. Que seja positivo. Que seja positivo. É nesse sentido que eu coloco a questão. Mas Mlaza, não admite a hipótese do Presidente. É um legado desastroso. Não admite a hipótese do Presidente eventualmente ter como disse o Rui, ter uma surra nas autarquias. E isso... Mas do ponto de vista, repara, Teixeira, eu quando olho para o Presidente da República, do ponto de vista da sua ambição pessoal, parece uma pessoa com muita vontade de deixar algum legado positivo. Okay. Parece. Não é? Ora, nesta fase do campeonato, então, parece essa ambição, parece uma pessoa... A fazer um esforço para ter um legado positivo. Não se esqueça. A expressão ambição pessoal é redundante. Não, pode haver aqui ambição de Estado e ambição pessoal. Não se esqueçam que ele, quando foi questionado sobre o seu ídolo político, referiu o Deng Xiaoping, que fez as transformações económicas que nós conhecemos na China. Portanto, ele, enquanto historiador, enquanto pessoa, parece uma pessoa que efetivamente quer deixar algum legado positivo. E nesta altura do campeonato, há 2 legados que o Presidente pode deixar. 2 ou 3. Eu louvo o teu otimismo. Como? Eu louvo o teu otimismo. Não, eu digo, há essa possibilidade, do ponto de vista teórico, ainda é possível. O Presidente, implementando nomeadamente as autarquias, permitindo, por exemplo, aquilo que a UNITA está a pedir, uma revisão da Constituição, mas uma Constituição progressista, não é? Não com estas armadilhas, com toda essa confusão a que nós temos estado assistido, não é? E que não lhe permite, obviamente, concorrer a um 3º mandato, e mais, pode fazer um esforço no sentido de tornar as instituições um bocadinho mais despartidarizadas. Este é um legado que ainda... Ele tem de fazer. Não, porque esforço estão condicionados. Do ponto de vista teórico, eu digo, do ponto de vista... Não, porque a questão é a liderança condiciona. Do ponto de vista teórico, eu acredito que ainda é possível, nos 4 anos de mandato que sobram ao Presidente João Lourenço, se ele quiser deixar de facto um legado positivo, algo porque venha a ser lembrado positivamente, ele pode implementar as autarquias, ele nem tem que estar muito preocupado com o partido, porque ele vai ser já. Nem tem que estar muito preocupado. Mulaza, estás a colocar demasiadas responsabilidades sobre o homem do Presidente. O Presidente não decide sozinho. O Presidente tem uma máquina, é apoiado por uma máquina. Mas o Presidente pode... Não, mas o Presidente... Graça Campos. Não conheço a máquina. Não conheço a máquina. Graça Campos, o que estás a dizer... Volta no total... Se ele contrariar o desígnio da máquina, no dia seguinte... Graça, deixa-me que eu lhe faça uma pergunta. O Graça Campos acredita mesmo que o MPLA estava interessado no combate à corrupção na forma como o João Lourenço fez? Não estava interessado, porque deu no que deu. Claro que não estava, mas aconteceu.
o combate a corrupção acabou Não. porque a máquina Não, mas mesmo aquilo que acabou efetivado, o Graça acredita que o MPLA havia uma máquina ajustada para aquele propósito. Não, não havia. A máquina seguiu a direção, a máquina seguiu a direção do presidente. Por isso, O presidente seguiu a máquina. o combate. a máquina seguiu o presidente, nesse caso. A máquina seguiu. A máquina seguiu. Mulaza, em dois Eu acho que Seguiu de alguma maneira. Ó Graça. Porque não houve contestação. Graça, o aparelho do MPLA. Só um minuto. Mas isso é que conta. Dias, que é a maioria. Companheiros, vamos só fazer um debate, por A favor. máquina segue, na medida em que não há contestação. Apesar de toda a contestação que nós sabemos em surdina, E o resultado? não é? Não, mas isso é outra discussão. Mas isso é outra discussão. O que eu digo Porque a máquina não seguiu. não, o que eu digo é, a máquina segue porque a máquina obedeceu às instruções que o Presidente da República deu. Essa é que é a questão. Não Agora, sei, e não sei houve... se a máquina obedeceu. Não, mas nós temos... Como é que não obedeceu? Como é que não se submeteu? Bom, vamos Como ouvir. é que não se... Vamos Para ouvir- não ter, se calhar isso depois falamos um pouco mais à frente. Vamos só ouvir. Já volto. Só um pontinho. Apoio. Ó Graça, Diga-me. a máquina periférica do MPLA está interessada nas autarquias. Porque quer uma outra. Periférica. Porque, sim, Essa é a não, mas cúpula do a poder. periferia é o país todo. São as províncias todas. São os municípios todos. Quando eu digo periférico, tens Luanda e depois tens o resto do país. E mesmo no interior do MPLA, eu tenho falado com pessoas no interior do MPLA, há pouco tempo, por exemplo, estive no Cunene, e estão interessados, porque as autarquias trazem um outro dinamismo. Não há desenvolvimento do país, não é? Porque também não há autarquias. As autarquias não são um pozinho milagroso, mas seguramente trazem mais desenvolvimento do que este hipercentralismo, sem dúvida nenhuma. Não é? Teixeira, deixa-me só dizer uma coisa. Teixeira, deixa-me só dizer uma coisa. Concordando com o Rui Verde, é que as autarquias não só, digamos, repartiria o mal pelas aldeias, portanto, o MPLA e o seu presidente deixariam de ser os únicos responsáveis pelo atraso do país, né? Haveria mais responsáveis. Como, inclusivamente, digamos, reduziria a pressão interna própria. Por exemplo, a maior parte das pessoas que aderem ao MPLA não aderem ao MPLA por causa do seu programa, vai lá porque quer cargos. Ora, havendo autarquias, o presidente do MPLA, a direção do MPLA é menos pressionada porque tem mais postos para colocar. Muitos destes militantes, ao invés de ir pressionar, pedir emprego na sede do partido, iam concorrer para as autarquias. Portanto, de facto, há muitas vantagens nas autarquias. Além de que, concentrando o poder, e isso é que o MPLA precisa de entender, é que o MPLA hoje já não está em condições de manter tudo, absolutamente todo o poder. O MPLA tem que partilhar. Quanto mais concentra, quanto mais chama, concentra o poder nas mãos do presidente, mais ele perde, mais perde. Mas, Graça, quando dizemos que o MPLA tem de partilhar o poder, é como se o poder fosse do MPLA. Ele é que o exerce. Não, estamos a falar de poder autárquico. Nós estamos a falar de autarquias. O problema é exatamente disso que eu estou a falar. O problema é que o MPLA não tem arcabouço para partilhar o poder com quem quer que seja. Não faz parte do seu DNA, não faz. Mas o MPLA, se quer sobreviver, vai ter de fazer algum sacrifício. E um deles é esse, é partilhar o poder. Isso é sacrifício, Graça. Mas o MPLA claramente. Um grande sacrifício. Há sacrifícios piores. Ô, David Boy, este sacrifício, qual é o custo? David Boy, o Mulaza estava aqui a equacionar a questão do presidente poder deixar um legado, mas provavelmente o Mulaza não levanta a questão de o presidente não querer carregar, não querer carregar o ônus de ter fragmentado este poder de Graça fala. Ou seja, é que se imagina que hajam eleições autárquicas em 164 municípios e o MPLA ganhe pelo menos 30, 40, 50 municípios. Portanto, o presidente vai ser morto. Diga? O presidente seria morto. Hoje, eu tenho informações de que
em 2017, João Lourenço terá tido, de facto, a vontade que se avançasse para as autarquias. O que a informação que eu tenho é que numa primeira discussão no partido, okay, o partido lembrou João Lourenço do que implicaria naquele contexto que se realizasse eleições autárquicas. O que o partido fez foi dizer a João Lourenço: camarada-chefe, você não se preocupa, o chefe vai voltar atrás, mas nós vamos dizer que a Assembleia é que não tem competência para rapidamente aprovar as leis e para que isso aconteça. Ou seja, a informação que eu tenho é que realmente João Lourenço terá tido, em princípio, a vontade que isso acontecesse, mas eu acho que alguém lhe lembrou os riscos inerentes. Continuando, eu estou com graça. David, mas isto é característica do regime autoritário, não é? Obviamente estamos a falar do regime autoritário, Paulo. Né? David, então, evidentemente. Só para continuar. David, só mais um apontamento. Então, estás a dizer que ele não vai ser o Deng Xiaoping angolano, mas vai ser o Marcelo Caetano angolano, né? Aí tínhamos que acreditar que ele é o Deng Xiaoping, não é? Quer dizer, tínhamos que acreditar que ele é o... Primeiro que acreditar. Bom, tu não tens como certo que ele leu? Hã? Tu não tens como certo que ele leu? Não, claro que não é? Claro, obviamente que não ouvi ler. Como é que alguém vai se declarar seguidor de outro? Não seria o primeiro a fazer isso, nem o último a fazer isso, né? Mas como é historiador, né? Dizia o Paulo, historiador da bala, né? É provável que tivesse lido. Como é que fica? Foi o Paulo que disse isso. Da pólvora. Você vai voltando aqui. Eu estou com o Rui, com o Graça, de certa forma, né? Portanto, eu acho que é isso. O MPLA está tão irracionalmente vincado nessa coisa do poder e que nós todos estamos condenados a viver e morrer sob o poder deles, que perdem essa capacidade de raciocinar, de ver outros ângulos, né? Pois realmente seria uma boa forma do governo partilhar responsabilidades, não apenas partilhar o poder, mas também partilhar responsabilidades. E isso é um desafio, como também já te disse, não só o MPLA. Eu penso que é o próprio, e acho que foi o Benavena que disse isso, a própria UNITA também não sei se tem consciência do desafio que isso representa para a própria UNITA. Não só de participar da responsabilidade, não é? Mas de possíveis situações de diluição do próprio partido. Como nós sabemos, pelo menos em democracias, não é? O Rui Verde pode ser autarca de Lisboa, pelo PSD, e depois ganhar e mandar o PSD mandar-lhes ser do PSD. Ou seja, militantes da UNITA, inclusive, podem concorrer às eleições e, ganhando as eleições, criando uma base pessoal de apoio, podem desvincular-se dos seus partidos, né? Ou seja, isso é também um desafio enorme para esses dois partidos tradicionais. Nós estamos só habituados a olhar para o que a autarquia representa de desafio para o MPLA, menos para o que representa para os outros partidos, nomeadamente a UNITA. Portanto, seria muitos ou alguns militantes da UNITA poderiam eventualmente também desvincular-se dos seus partidos e que consigam uma base local forte para governar. Isso é bom, aprofunda. Isso seria, obviamente, uma coisa muito boa para o país, né? Não sendo muito boa para os seus partidos, mas muito boa e positiva para o país. Por último, o que é que nós podemos fazer? Eu penso que nós não podemos fazer muita coisa, porque nós às vezes, quando a pessoa olha para o MPLA ou para o seu presidente, se tratasse um país que fosse uma amante, não é? Uma amante submissa, não é? Quando apetece faz, quando apetece não faz. Ou seja, o nível, esse tipo de comportamentos, não é? Como nós todos fôssemos uma amante do João Lourenço, não é? Assim, submissos, que tudo depende do humor, não é? Do humor
de quem manda. Isso é uma expressão muito forte, David. Não diria vamos dizer uma esposa mal amada, é melhor. Sim, acho que isso é terrível, como dizia o Bonavena. Só a pergunta que o Cândido coloca já é terrível, né? O que é que a gente deve... A gente não tem que fazer nada, eles têm que fazer o que têm que fazer. Não é? Teixeira, deixa-me só pôr aqui um ponto. Obriga-nos a mendigar, né? Estamos a mendigar um direito, né? Temos que mendigar. O país foi construído até hoje assim, não é? Mas, David, deixa-me só aqui acrescentar um ponto que não me parece negligenciável, porque nós olhamos para o MPLA e olhamos para o Presidente da República. Bom, temos... Vou ser telegráfico. Graça, vamos protelar, vamos preterir ou adiar o tema o tema das lundas para a próxima semana. Da Cabinda para a próxima semana, com compromisso termos aqui o Lino Tito já, o compromisso público, como Graça tem estado a ensinar. Não é? Isso é uma lição que aprendemos do mestre, né? Compromisso público. Portanto, é autoritário. É autoritário, exatamente. É autoritário. Deixa-me só terminar isso, Graça. Eu estava a dizer que nós temos de ter também algum cuidado de olhar para o nosso processo em termos contextuais, porque pode dar-se o caso, e isto, o Paulo há de dizer que é mais um otimismo meu, um idealismo meu, Paulo, pode dar-se o caso de nós estarmos a viver uma circunstância específica em que os interesses do Presidente da República e do MPLA não sejam necessariamente os interesses do partido. Porque nós estamos a viver um momento específico do partido, no caso, do partido do MPLA. Do partido. Nós podemos... Do presidente... Não. O presidente da República, que é também do MPLA, portanto, podemos estar aqui a viver um momento em que os interesses do presidente João Lourenço não convirjam necessariamente com os interesses do MPLA. Como? Jamais. Vamos ver, vamos assistir ao filme. Bom, era o David que estava com. Não, mas eu queria dizer que o mais importante não são os interesses do João Lourenço, nem do MPLA, nem da UNITA, do Bloco, ou de quem quer que seja. Os interesses do país é que são os mais importantes. E é aqui que é importante falar das autarquias como uma questão de cidadania. Sim, mas eu digo isso mesmo na perspectiva da implementação das autarquias, porque o bloqueio, no fundo, tem que ver com os interesses. Quem é que quer, quem é que não quer. E eu digo, provavelmente, podemos estar a viver uma fase, digo provavelmente, e escolho as palavras com algum cuidado, em que os interesses do partido não convirjam necessariamente com os interesses do Presidente João Lourenço. É possível. Ventura, sua nota final em relação a essa matéria? Precisamos de mendigar ou não? Eu penso que devemos continuar. Eu penso que, pronto, falando um pouco a partir da área em que atuo, a nível da sociedade civil, devemos continuar a pressionar, a desenvolver todas as ações que têm sido feitas no sentido de atingirmos esse objetivo, sempre na perspectiva de que estamos a exercer direitos e a lutar para a concretização de nossos direitos já previstos na Constituição. A perspectiva de que devemos esperar que o MPLA possa mudar de atitude, olhando para o nosso contexto, do meu ponto de vista, as autarquias só virão mais por pressão de outros setores, que não sejam os setores políticos partidários, no caso aqui do MPLA, porque, como já se disse aqui, a realização das autarquias também concretiza um exercício de cidadania participativa. Paulo. Sim, nada a acrescentar. Só discordo um pouco na metáfora. Mas o programa já vai terminar? Sim, em princípio sim, estamos com... Não há compensação? Não há compensação. Já estamos prejudicados com uma hora de programa, não há nenhuma orientação editorial no sentido de reparar a orientação editorial é para mais 10 minutos, já estamos a consumi-lo. Paulo, por favor. Sim, eu só queria... Obrigado pela oportunidade, então. Não se vai embora ainda, Ventura. Tem que fazer compromisso público. Vamos. Sim, o David usou amante submissa
como a dizer que o povo não pode ser como uma amante submissa, etc. Se calhar o David podia explicar um pouco o que é que isso significa, não é? Porque sociologicamente, amante submissa é uma expressão muito forte. O que é que quer dizer, David? É igual a dizer estourador da pólvora, Paulo. Mas, David, para encurtar o caminho. Vamos lá, David, explica. David, já ajudei. Significa que o povo não pode ser amante submissa. Quer dizer, pode ser amante mas não submissa. Okay. David, por favor, explica ao Paulo. O Paulo sabe o que quis dizer. Não sei. Queria 30 segundos só Bom, para dizer o 30 seguinte, segundos para o Nelson prestar a Bonavena. Não houve oportunidade de debatermos, mas eu queria dizer essa questão, mas eu queria dizer o seguinte: não tenhamos ilusões, não façamos análises mecânicas, porque as eleições autárquicas não são uma cópia das eleições gerais. Elas têm características próprias. E por isso, dizer assim, os resultados das eleições gerais foram estes, logo serão os mesmos das eleições autárquicas, não funciona. Não há uma relação direta. Não há, porque também depende muito do cabeça de lista, da sua inserção local, não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo. A UNITA pode ter ganho num determinado município. Se, por acaso, a sociedade civil apresentar uma personalidade local com peso e não... pode ganhar a UNITA, não é? Pode ganhar o MPLA. E vice-versa. A UNITA perdeu, mas pode se apresentar um candidato que domina os dossiês locais. Tem características próprias. Isso acontece em todos os países, não é? E por outro lado, vai haver a participação da sociedade civil em termos autónomos, não só como participação passiva, vai ser uma participação ativa. Por isso, companheiros, tenhamos essa observação em conta. Nelson Pestana Bonavena, vamos agradecer a vossa presença. Lindo Tito Bernardo, temos aqui o compromisso de estarmos na próxima semana aqui para falarmos do seu leste. Para falarmos do seu leste. Mulaza, Paulo Inglês, David Boio, António Ventura, um convidado quase residente, Graça Campos. Eu terei o prazer de lhe dar boleia para ir depor. Estamos juntos de hoje a uma semana, das 10 às 13. Eu obrigado. como cidadão, consto das suas responsabilidades. 45. Por isso que gosto em ir atribuir o nome dos bois. Estamos juntos de hoje a uma semana. Mas aí nós também vamos se meter em problemas dos outros.